Oi, gente, boa noite. Mais uma vez aqui a Tia V com vocês para mais um conteúdo nosso, né? E aí, quero dizer que estou morrendo de saudade dos meus segundos anos, né? Mas que em breve estaremos juntos para matar essa saudade, se Deus quiser. E aí, gente, hoje nós vamos revisar o conteúdo de Reino Monera. Mas o que é Reino Monera, professora? Na aula passada a gente viu que os seres vivos são agrupados em 5 reinos. O reino Monera das bactérias, protista dos protozoários e algas, reino fungi dos fungos, reino planter das plantas e reino animalia dos animais. E agora, hoje, nós vamos ver o primeiro dos reinos, que é o reino Monera, né? Fazendo aquela revisadazinha gostosa, porque esse foi um conteúdo lá do início de 2020. E aí a gente vai estar revisando agora em 2021 para vocês. Então o reino Monera é o reino que agrupa os seres mais primitivos que existem, que são as bactérias, tá? São seres procariontes. Procariontes, não tem um núcleo verdadeiro, tem uma estrutura substituindo aí um núcleo chamado nucleóide. Na verdade, o que esses seres não têm é uma membrana chamada membrana nuclear carioteca, para formar e recobrir o núcleo, formar o núcleo das células e guardar o materialzinho genético bonitinho lá dentro. Não, esses seres não possuem, né, essa membrana, essa carioteca, e aí eles então não vão ter um núcleo verdadeiro, vão ter uma estrutura substituindo aí, que é chamada de nucleóide, tá? E o material genético aí desses seres é todo jogado lá no citoplasma das células. Ok, galerinha linda, entendeu? Esses seres são seres unicelulares, que são seres dotados de uma única célula, certo? E também são seres aí que nós temos aí a maioria heterotrófico, que não produz o seu próprio alimento, né? E algumas autotróficas, isto é, que vão produzir o seu próprio alimento através aí do processo de quimiossíntese, ok? Produção de compostos orgânicos, mas através aí de substâncias, né, inorgânicas, ok? Sem a utilização da luz solar, né? Um processo que a gente chama de quimiosintético, que é realizado por essas bactérias, certo? Que são chamadas de cianobactérias ou cianofícias, ok? E aí nós temos aí que esses seres aí são seres muito importantes para o meio, certo? Não são seres que vão causar só doenças, não. Atuam no meio como seres decompositores, na produção de alimentos, sim. Não é só causadores de doença, não, elas também são importantes. Nós temos também as bactérias que atuam lá no nosso intestino, na nossa flora intestinal. Então, quando a gente fala de bactéria, não é só coisa ruim, doença, não. Elas também têm o seu lado bom, viu, galera? E nós temos que a bactéria, ela tem uma estrutura, certo? Específica dela, que é formada, né, por uma cápsula, né, de proteína, é formada por uma parede celular. Sim, as bactérias possuem parede celular, porque parede celular não é uma estrutura exclusiva das plantas, não é. As bactérias possuem uma membrana plasmática, um citoplasma, DNA, possuem um órgão chamado ribossomos, é o único órgão que elas possuem, é esse, os ribossomos, que é para a produção de proteínas, certo? E possuem aí um estilo, um rabinho chamado flagelo, que vai ajudar aí na locomoção e na captura de alimentos para esses indivíduos aí, para esses seres, ok? E aí nós temos que elas se reproduzem de duas formas. Aliás, elas se reproduzem de uma única forma, de forma assexuada. O que é isso? Que não há fusão de gametas, não há encontro do óvulo com o espermatozoide, não. A reprodução assexuada das bactérias, no caso, é uma bactéria que vai se dividir ao meio, formando duas novas bactérias. E essas bactérias, elas são idênticas, iguaizinhas à sua mãezinha, certo? Então, nós temos aí a reprodução das bactérias assexuada, da qual a bactéria vai se dividir formando em duas, e essa reprodução assexuada é chamada de bipartição, certo? Ou divisão binária, também chamada de cisciparidade,
em que a célula se divide para formar duas células iguaizinhas, ok? Quando as bactérias estão se reproduzindo, em questão de minutos nós temos aí milhares e milhares de bactérias, ok? E nós temos que as bactérias, como eu já falei, elas não vão causar somente doenças, elas são importantes, né? Elas vão estar na produção de lactobacilos, né? Derivados do leite, aí, né, vão ser utilizadas aí na fermentação de bebidas, ok? Aí nós vamos ter elas na utilização da fabricação de queijos, de iogurtes, né? De leites, como eu já falei aí, derivados do leite, né? De fermentados, ok? Do vinho, que é uma bebida fermentada, né? Das cervejas, ok? Bebidas alcoólicas aí. E vamos ter aí as bactérias agindo como decompositoras no meio, junto com os fungos, fazendo a degradação de corpos mortos no meio, ok? E temos as bactérias que compõem a flora intestinal, como eu já falei. Então, para vocês verem, na produção de alimentos, agindo aí no meio como decompositoras e na flora intestinal dos seres vivos, que isso é muito importante. Na classificação das bactérias, nós temos dois grupos de bactérias, as arqueobactérias, que são as bactérias mais primitivas, e as eubactérias, que são consideradas realmente as bactérias verdadeiras, ok? Que é aí o grande grupo que a gente conhece. O formato das bactérias, as bactérias têm formato. Tem formato cilíndrico, que é chamado coccus, ok? Tem um formato do xilitim de queijo, que é o bacilo, né, que é na forma de um bastãozinho. Tem no formato de vírgula, que é o vibrião. Tem no formato de espirilo, que é espiralzinho. E tem no formato da espiroqueta, que é uma espiral em cima da outra. Então, a gente tem os cocos, os bacilos, os vibriões, espirilos e espiroquetas. São os formatos das bactérias e que é bem válido saber disso. E nós temos aí as causadoras de doenças. As causadoras, as bactérias causam doenças, né? E aí nós temos as bactérias aí, as doenças que são causadas aí por bactérias, né? São várias, mas vou citar aqui só algumas para vocês, como o botulismo, né? Como a cólera, a salmonelose, a leptospirose. Nós temos o tétano, a hanseníase, a tuberculose, a sífilis, né, doença sexualmente transmissível, a gonorreia, a meningite meningocócica, a pneumonia, são exemplos de doenças causadas aí por bactérias, né, galerinha? Então, por hoje só, nossa aula dessa semana revisando esse conteúdo de Reino Monera aí das bactérias. Estudem direitinho, revisem direitinho. Um super abraço da tia V. Tô morrendo de saudade, meus amores. Uma ótima semana. Beijos de luz para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau!